muita honra, muito orgulho de realizar esse evento. Esse evento é, ao mesmo tempo, o lançamento do curso, do ciclo de palestras Histórias do Feminismo, e também o lançamento oficial da Associação da Sociedade Civil e Escola da Política, que é uma iniciativa de um grupo de mulheres daqui de Curitiba, de um grupo com perfil bastante variado, estudantes, professoras, profissionais liberais, artistas, jornalistas, que tem uma preocupação bastante importante, que é aumentar a participação das mulheres na política. O Brasil, eu não sei se todos têm esse dado, mas é um dos países pior classificados no ranking de participação das mulheres na política. Nós temos 193 países no mundo, e nesse ranking o Brasil ocupa a posição de 153. Então a gente está nos 40 países pior classificados em termos de participação feminina. Vocês sabem que as mulheres representam mais de 50% da população, representam cerca de 54% das eleitoras no Brasil e apenas cerca de 12% dos cargos eletivos. E além disso, nós tivemos leis que foram feitas nos anos 90 para aumentar esse percentual, a lei das cotas, que os partidos deviam lançar 30% de mulheres, e essa lei teve um efeito prático muito pequeno. O crescimento efetivo da participação das mulheres foi muito pequeno no período, depois da lei, que é de 97, se eu não me engano. Então, o que ocorre? Na prática, os partidos lançam mulheres, porque a lei assim o exige, mas são laranjas. São mulheres que, muitas delas, inclusive, não recebem nenhum voto depois contabilizados pela Justiça Eleitoral. Então, elas são, de fato, meras laranja dos partidos. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso porque a política brasileira, todo mundo sabe, está muito desacreditada, os partidos estão desacreditados, as instituições estão desacreditadas. Nós temos um déficit de democracia no Brasil. A qualidade da democracia brasileira é muito baixa. Então, a gente acredita que é preciso mudar o paradigma da participação política. É preciso renovar as instituições. E a gente só vai conseguir fazer isso com a ampliação e com a inclusão de grupos minoritários, politicamente minoritários. Mulheres, negros, pobres. Se a gente for ver o perfil do Congresso Nacional, a gente sabe que ele é formado majoritariamente por homens brancos, empresários, pessoas das classes mais altas. Então, de fato, demograficamente, a população brasileira não está representada no Congresso Nacional. Então, a nossa iniciativa vem tentar enfrentar esse problema a partir do paradigma de que, pela educação, pela ação política, pelo debate público, nós podemos exercer a nossa cidadania de modo ativo. Nós precisamos, então, a partir disso, podemos, a partir disso, oxigenar as nossas instituições e melhorar a nossa democracia, melhorar a qualidade das nossas instituições. Então, essa é a nossa iniciativa. Bom, eu queria, então, a partir disso, fazer um convite para quem se sentir identificado com a nossa causa e quiser se filiar à nossa associação. Vocês vão ter as informações nas redes sociais e podem conversar com o pessoal que está ali na recepção também. Bom, passando para as questões práticas, eu gostaria então de agradecer pessoas que fizeram com que esse evento fosse possível, eu acho que vocês imaginam que fazer um evento desse porte, a partir de uma iniciativa da sociedade civil, sem grandes apoios, é bastante complicado. Então, a gente contou com o trabalho voluntário de várias pessoas, que eu gostaria, então, de agradecer inicialmente.
Bom, em primeiro lugar, a APP, né, ao sindicato, porque eles cederam esse auditório para a gente, assim, nos 45 do segundo tempo. Ontem, que a gente conseguiu o lugar, porque o número de inscritos para o evento foi, no final, bastante maior do que o que a gente previa. Ao Márcio Killer, que é o secretário-geral da CUT, que fez a ponte aí entre o sindicato e a gente. Queria agradecer as meninas da Associação da Escola da Política que trabalharam duramente para que o processo de divulgação do evento fosse realizado. Então, a Ju Moraes, a Kelly Matos, a Rete Matos, a Maiane Bittencourt, a Adriana Baggio, a Tina Lopes, a Mayra Nunes, a Vanessa Roberta, a Annelise Wagner. Gostaria de agradecer muito a professora Miriam, da UFPR, que está aqui do meu lado, que foi uma pessoa super entusiasta da ideia e que organizou o curso juntamente com a professora Amélia Correia, que também está aqui. Agradecer, então, também a participação delas e também dos núcleos às quais elas pertencem, que é o Núcleo de Estudo de Gêneros da UFPR e o Grupo de Pesquisa Mulheres e Produção Cultural. Bom, então, para finalizar e passar a palavra para a Miriam, eu só queria lembrar que, então, hoje, para nós, é um dia de luto. Nós decidimos, as associadas da escola decidiram dedicar esse evento e todo o ciclo à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada nessa semana, e também a todas as lideranças populares que têm sido exterminadas sistematicamente nesse país. Então, eu gostaria então de pedir 1 minuto de palmas, de aplauso e não de silêncio, porque ela já foi silenciada, a gente precisa fazer barulho por ela. Então, eu gostaria de pedir 1 minuto de aplausos para a Marielle, antes da gente começar o nosso evento, por favor. Bom, muito obrigada. Eu passo a palavra, então, à professora Miriam Delma. Boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer da minha parte, né, as colegas da Escola de Política, que é uma nova parceria, né? A Vilma procurou a gente uns tempos atrás e ficamos pensando em como nós, da Universidade da UFPR, pesquisadoras históricas dos núcleos da área de gênero e feminismo, poderíamos contribuir com as atividades de um grupo da sociedade civil, que também são parcerias muito importantes para nós, né? E, então, de fato, hoje estou aqui representando o Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR. Eu fui uma das cofundadoras, eu e a professora Ana Paula Voz de Martins, que ela vai ser a próxima palestrante. Hoje ela pediu desculpas, não conseguiu vir, mas a nossa palestrante foi orientanda de doutorado dela, a Beatriz, né? E também a professora Marlene, que é a atual coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero, que também não conseguiu vir hoje. Então, eu estou representando um núcleo e também um outro grupo de pesquisa. O Núcleo de Estudos de Gênero existe desde 94 na UFPR. Foi realmente o primeiro núcleo da área, um núcleo interdisciplinar. E, bom, teve suas raízes nas nossas experiências, eu e a Ana Paula e algumas outras
professoras na época. Eu estou na Federal desde 92, né, na Sociologia, e quando eu cheguei, né, de fora, né, na verdade eu fiz Sociologia no México, mas sou dos Estados Unidos, e daí eu vim de Nova York, e me surpreendi muitíssimo de ver que na UFPR não havia realmente discussões de gênero acontecendo, de teoria feminista na área de humanas, né? Mas eu sabia que no Brasil havia, no Rio, na Unicamp, na USP, na UNB e na UFSC, entre outras, na Bahia. Então, assim, eu me juntei com a Ana Paula e algumas outras professoras e a gente deu início a esse longo caminho. E como eu estava dizendo até para a Beatriz, lembrando que no início nos chamavam sempre que tinha que fazer alguma fala sobre mulheres, o feminismo, era eu, Ana Paula, depois a Marlene, algumas outras, o tempo todo. E eu pensava, um dia não vão precisar tanto da gente, porque seremos muitas. E de fato eu quero dizer que isso aconteceu. São muitos os núcleos de pesquisa na UFPR, na psicologia, no direito, acho que até no Politécnico deve ter, né? As feministas jovens estão em todo quanto é lugar, e também com apoio também de jovens meninos, né? E também contingente LGBT, que também é muito visível, ativo também na UFPR, que eu sempre digo, eu percebi a diferença a partir dos anos 2000, os jovens já vinham exigindo debates e discussões. Então, é importante lembrar que, né, não tudo é motivo para tristeza e pessimismo, né? Eu acredito que a juventude mudou muito e continua mudando e vai levar essas coisas para frente, né? E isso a gente vê olhando para o público, né? Então, assim, só dizer que quando trocamos ideias iniciais, eu e a Vilma, a Carla, a Vanessa, a Ju, a Nelise, a Adriana, várias pessoas, eu pensei, bom, nada como algum trabalho inicial de ciclo de debates sobre a história do feminismo, que nós entendemos como uma parte íntima, íntegra da história da própria sociedade moderna, da modernidade, muito moldadora da modernidade, talvez um dos elementos também que mais promissoras e combativas e que fez uma diferença. Mas, infelizmente, é uma história que muitas pessoas ainda hoje não têm muita ideia de como que foi que surgiu esse movimento, que na verdade são muitos movimentos se fazendo e num período também, nesse período histórico que abrange vários séculos. Então, nesse sentido, eu pensei, bom, não tem ninguém melhor para falar sobre as precursoras do feminismo que a Beatriz, que vai ser a primeira palestrante. Depois temos as tais das ondas do feminismo. A primeira onda que se associa com o sufragismo e com o abolicionismo, né? Como dois grandes movimentos sociais, basicamente, no final do século XIX e início do século XX. Eu vou falar sobre a tal da segunda onda feminista, que é da época do pós-guerra. É algo que eu tenho pesquisado bastante, e afinal, quando eu penso nos anos 60 e tanto, bom, eu já estava aqui, estava ainda bem pequenininha, mas estava, né? Então, já para muitas pessoas aqui já é um outro tempo, mas para mim faz parte também de tudo que eu sou, as minhas irmãs, enfim, minha história também. E, bom, quando eu cheguei aqui também no Brasil, na UFPR, lembro que a gente estava num momento que se discutia se havia, na verdade começou quando eu estava em Nova York, havia uma terceira onda ou não. E penso que hoje é ponto pacífico, né? Na verdade nós estamos, não sei se estamos dentro da terceira ou da quarta, né? Mas
falaremos sobre isso. E, bom, então acho que estamos prontas para dar início. Então, vamos chamar a Beatriz, nossa palestrante. Gente, desculpa, só tem dois recadinhos que eu esqueci. O primeiro é o seguinte: quem não assinou, a gente vai passar uma lista de presença, tá? E a outra coisa é em relação aos certificados. Pelo que a gente combinou, como a gente é uma associação da sociedade civil sem verba, a gente não tem estrutura para dar certificado individual para cada evento. Então, quem participar de 80% dos eventos, ou seja, 4 das 5 palestras, aí requer o certificado e a gente emite, tá bom? Pode requerer pelo site mesmo. Muito obrigada. Boa palestra. Pessoal, a listinha vai ser passada agora. A nossa ordem alfabética está um pouco confusa, então procurem o nome de vocês até o final. Se não encontrar o nome, coloca o nome e o e-mail atrás na folha, que a gente vai fazer a contabilidade, vocês vão receber o certificado, tá bom? No final, a gente vai abrir para pergunta, tá? Ela vai fazer uma apresentação de cerca de 40 minutos. Vou devolver aqui para a Miriam, que vai apresentar a professora Beatriz. Então, como eu já falei, a Beatriz Zeschlinski, ela é realmente especialista na temática sobre a qual ela vai falar hoje. Eu conheço a Beatriz desde 2004, né? Quando ela era aluna do mestrado do programa de pós-graduação em História da UFPR. E, como disse, ela também terminou o doutorado, fez o doutorado dela na UFPR na História, foi orientada da professora Ana Paula Vosne Martins. Então, a Beatriz, ela tem uma longa história também com o núcleo e, atualmente, ela dá aula na PUC, aqui de Curitiba, mas ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR, né? E ela pesquisa principalmente as áreas de História Moderna, História da Cultura, Escrita e da Leitura, Estudos de Gênero e História das Mulheres, com interesse especial pelas escritoras da época moderna. Então, ela vai... Agora ela tem a palavra. Então, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui com vocês. Agradecer especialmente a Vilma, né, e a professora Miriam e a Amélia, que organizaram esse evento. Dizer que para mim é uma honra e um prazer estar aqui e abrir, né, esse ciclo de palestras. Acho muito importante, né, a temática e fico muito lisonjeada de ter sido convidada. Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho a respeito dessas mulheres precursoras do feminismo, né, pioneiras da modernidade, que a gente intitulou Os Primeiros Feminismos. Vou falar, então, a respeito das mulheres, especialmente do século XVII e XVIII. Eu acho que eu vou tentar usar o outro microfone. Só um minutinho. Eu acho que esse aqui está um pouquinho melhor. Então, essas mulheres... mulheres de letras, né, mulheres sábias, filósofas, escritoras, enfim, dos séculos XVII e XVIII. Eu vou falar mais especialmente a respeito do século XVII, que é a minha especialidade, e do contexto francês, né? É esse o grande foco da minha fala, né? Então, acho que talvez um primeiro ponto que eu devesse colocar é que essas mulheres de letras, escritoras, filósofas,
desse período aí do início da época moderna, né, elas não podem ser consideradas exatamente feministas, né? Por isso que nós colocamos dessa forma, né, precursoras do feminismo, pioneiras, mas o feminismo em si como movimento não existia nesse período, né, histórico, e nem essa palavra, enfim, nem esse vocabulário, né, feminista, feminismo, é um vocabulário anacrônico para essa época sobre a qual eu vou falar. No entanto, essas mulheres, elas lançaram as bases intelectuais para o que depois foi chamado de movimento feminista, né? Um movimento social organizado, com esse nome. Então, elas são as pioneiras nesse sentido, porque elas dão as bases intelectuais, elas iniciam uma tradição do pensamento feminista. Então, a minha fala está organizada em dois focos principais. Um primeiro foco é a educação feminina, né, como as mulheres adentram nesse campo da educação, do conhecimento. E um segundo foco são os espaços de sociabilidade letrada do século XVII francês, que são os salões literários, especialmente, né? Então, eu vou lançar o olhar basicamente para esses dois temas, o da educação feminina e o dos salões, porque na minha pesquisa eu faço assim uma relação entre os espaços de sociabilidade letrada e a inserção das mulheres na República das Letras, e o fato das mulheres terem começado nesse momento aí do início da modernidade a escreverem sobre as relações de gênero da época, a contestarem a hierarquia de gênero e a proporem novas possibilidades de relações, né, entre os homens e mulheres. Então, a partir da minha problemática de pesquisa, eu chego à conclusão de que a inserção das mulheres nesses espaços, nos espaços da educação, né, e do conhecimento, do debate, foram fundamentais para que as mulheres pudessem aprender a escrever, né, tomarem a palavra escrita e a partir daí se colocarem criticamente a respeito das relações de gênero que na época, claro, eram tanto quanto hierárquicas, né? Então, começando aqui a falar um pouquinho a respeito da questão da educação feminina, as mulheres no início da modernidade, aí pelos séculos XIV, XV, XVI, elas eram educadas de uma maneira bastante distinta dos meninos, né? A gente sabe que os meninos da aristocracia que recebiam educação, né, eles recebiam uma educação primorosa, no sentido de que aprendiam política, aprendiam filosofia, aprendiam a gramática, a matemática avançada, enfim, história, línguas estrangeiras e tudo mais. Esses meninos tinham uma educação primorosa, né? Especialmente com preceptores, mas também é o momento que começam a surgir aí os colégios, né? Os externatos e os internatos, especialmente aí em instituições religiosas. E as meninas não recebiam essa mesma educação, né? As meninas, no máximo, elas aprendiam assim, as coisas básicas da gramática, da religião, da matemática, mas não recebiam o restante do conhecimento que os meninos alcançavam. Então, assim, o primeiro embate, vamos dizer assim, que as mulheres tiveram enquanto conquista de direitos foi o direito à educação. O direito à educação, eu sempre digo isso, mas me parece importante reafirmar, é o primeiro direito conquistado pelas mulheres, porque ele é o direito que abre as portas, né, para todos os outros direitos. Quer dizer, é o momento em que, quando as mulheres alcançam o direito à educação, elas abrem as portas para o alcance de todos os outros direitos, porque aí é esse momento que elas tomam a palavra, né, tanto a palavra falada quanto a palavra escrita,
e conseguem se expressar publicamente, colocando aí as questões de gênero em pauta, né? Então, esse problema da educação, no início do período moderno, ele começou a ser discutido especialmente pelos humanistas, né? Então, foi no contexto do humanismo que alguns homens humanistas, né, filósofos, escritores e tal, começaram a compreender que talvez as mulheres também devessem receber uma educação primorosa e que elas pudessem, de fato, desenvolver as capacidades intelectuais. Aqui, é claro, a gente tem que lembrar que havia uma imagem do feminino e uma imagem das mulheres que vinha da Idade Média, que era uma imagem um tanto quanto negativa, né? As mulheres, a representação das mulheres na época medieval é uma representação das mulheres ligada com a morte, com a doença, com o demônio, né? As mulheres, elas normalmente são pensadas a partir dessa perspectiva, como seres perigosos, como seres que carregam o mal no seu corpo, né? E claro, essa ideia, essa imagem muito propagada pela Igreja. Então, no geral, é claro que aqui a gente tem que generalizar um pouco, era a imagem do feminino que se tinha, né? As mulheres grandes responsáveis pelos todos os malefícios da humanidade. E os humanistas, então, eles começaram a pensar diferentemente, né? Começaram a acreditar na capacidade de cada indivíduo de se desenvolver, de desenvolver a sua própria intelectualidade e o seu próprio pensamento. E também as mulheres, né? Começaram a enxergar aí nas suas filhas, nas suas irmãs, nas suas até mesmo esposas, né? Pessoas capazes também de, por um lado, ter virtudes, né? Ter boas virtudes, enfim, não serem necessariamente aquelas que carregavam o mal, e, por outro lado, também capacidade de se desenvolver intelectualmente, de pensar racionalmente, né? De ter um pensamento aí racional. Então, esses humanistas, a educação, a maior parte da educação era dada dentro das casas, né, nas famílias, começaram aí a educar essas mulheres, como eu falei, que eram suas filhas, irmãs ou esposas. Então, essas são as primeiras mulheres, aí, já nos séculos XV e XVI, que começam a ser verdadeiramente educadas, né, educadas dentro dessa perspectiva feminista, e que também começam a questionar aí especialmente o porquê que a educação era dada de maneira diferenciada para homens e mulheres, porque as mulheres eram consideradas, assim, vamos dizer, estúpidas, né? E essas primeiras mulheres humanistas, elas começaram a dizer, não, as mulheres, elas podem ser ignorantes, mas elas são ignorantes porque não recebem a mesma educação que os homens. É claro que isso tudo dentro de um ambiente aristocrático, né? Essas pessoas que são educadas nesse período, elas são da aristocracia, são da nobreza. Claro que há aqui e ali algumas escolas populares, mas de uma maneira geral, esses eruditos, né, são pessoas da alta nobreza. Então, aqui eu gostaria de chegar no contexto que eu estudo mais propriamente dito, que é o século XVII, né? Em que já há um número grande de dessas mulheres que receberam educação, que são consideradas essas mulheres de letras, essas mulheres sábias e tal. Nesse momento do século XVII, já está bem desenvolvida a chamada querela das mulheres, né? que em francês é querelle des femmes. Essa querela das mulheres tinha se iniciado lá no século XIV com a Christine de Pizan, que é uma das primeiras autoras a falar sobre o problema da educação e das virtudes femininas, lá no século XIV ainda. Não me sinto confortável em dizer que a Christine de Pizan foi a primeira mulher, né? Porque isso para um historiador é sempre um tanto quanto arriscado. Mas, enfim, a Christine de Pizan, ela lança uma discussão bastante importante, que é uma discussão a respeito de um poema, o Roman de la Rose,
que acusava as mulheres, o poema acusava as mulheres de serem sedutoras e de levarem os homens para o mau caminho e tudo mais. E a Christine de Pizan começa a escrever, ela é uma escritora, então ainda medieval, né, a dizer que essa perspectiva da feminilidade está errada e que as mulheres, muitas mulheres carregam boas virtudes e tudo mais. Então, a Christine de Pizan, ela inicia aí todo um debate que é chamado a querela das mulheres, né, que se estende desde o século XIV até o século XVIII. Então, no século XVII, essa querela já existe, né? Muitas pessoas envolvidas com essa querela, e a educação feminina começa a ganhar uma maior visibilidade, né? E aí, nesse contexto, entre os séculos XVI e XVII, também está em curso as reformas religiosas, né? As reformas religiosas, elas foram extremamente importantes para a modificação dessa perspectiva a respeito das mulheres e do feminismo, porque no momento em que há o rompimento entre os protestantes e católicos, os protestantes enfatizam muito a questão de educar, né, os fiéis e promover a alfabetização e a leitura dos próprios fiéis, e os protestantes começam a abrir escolas femininas, né, e a educar as mulheres, porque eles pensam que elas talvez sejam responsáveis aí pela disseminação da fé, né, e eram de fato, né. E os católicos, então, para não ficar também muito atrás, né, dos protestantes, começam a precisar educar essas mulheres para que elas também fossem disseminadoras da fé, pelo menos os princípios básicos da religião, e que os católicos, enfim, não perdessem, né, muitos fiéis para os protestantes nesse sentido, né, no campo da educação, no campo da alfabetização. Então, a Igreja Católica, ela começa a abrir uma série de internatos, né, colégios femininos dentro dos conventos, dentro dos monastérios, com essa perspectiva. No século XVII, há um grande boom, assim, uma grande disseminação desses colégios. A historiadora Elizabeth Hapley, né, ela trabalha muito bem com esse assunto, né, sobre essa grande disseminação das escolas femininas dentro dos conventos no século XVII. Eu, particularmente, estudei uma mulher, né, uma escritora, educadora, professora, que foi a Jacqueline Pascal, né? Então, eu gostaria de falar sobre a Jacqueline Pascal um pouquinho, para vocês poderem conhecê-la, porque a história dela é uma história que embora seja muito particular, ela também é exemplar de situações que ocorriam, né, naquele momento. Então, a Jacqueline Pascal, ela viveu de 1625 a 1661. Ela é irmã do filósofo, né, do Blaise Pascal, embora vocês provavelmente conhecem o filósofo, mas provavelmente não a conhecem. Então, ela foi irmã dele e foi uma religiosa do convento de Port-Royal, né, do monastério de Port-Royal, em Paris. E nesse convento, então, as religiosas abriram uma escola feminina que tinha características muito específicas para aquele contexto, né? Era uma escola em que, de fato, começou a se organizar o ensino de meninas de maneira a promover uma educação que, como eu falei no início, pudesse ser igualitária entre homens e mulheres. É claro que isso tudo é o início, né, de um processo e que talvez elas não conseguissem dar, de fato, para essas meninas que adentravam o convento de Port-Royal uma educação tão primorosa quanto a que recebiam os rapazes. Mas o fato é que elas tinham esse objetivo, né, de alcançar uma educação que fosse uma educação de alto nível.
Então elas começaram a organizar dentro desse convento, por exemplo, as séries, né, em que essas meninas deveriam estudar, separar as meninas em grupos por idades, né, a desenvolver as matérias que essas meninas deveriam aprender, como história, como a retórica, né, a gramática, a matemática e tudo mais, que, como eu falei antes, eram coisas que as meninas não costumavam aprender, né, e a colocar um certo rigor nessa educação, né. Eu sempre falo isso quando eu falo desse assunto. A gente tem um certo preconceito, acho, talvez, em falar a respeito dessas religiosas e a falar a respeito do rigor imposto por essas religiosas, né? As religiosas às vezes são vistas assim com maus olhos, como se fossem pessoas muito conservadoras e muito rigorosas com as meninas e tal. Nesse contexto que eu estudei, a questão do rigor na educação feminina foi uma grande conquista para as mulheres, né? Porque através do rigor imposto por essas religiosas, as meninas que se formavam e que saíam de Port Royal, elas de fato podiam se apresentar nos espaços de sociabilidade letrada com uma erudição que era muito próxima da dos homens, né? E era esse o objetivo das religiosas. É importante dizer também que o caminho da religiosidade, né, tornar-se uma freira nesse momento, era um dos poucos caminhos que existia para as mulheres que desejavam se dedicar ao estudo das letras, enfim, ao conhecimento, né? Porque uma mulher desse período, uma mulher aristocrata desse período, ela provavelmente tinha duas opções na vida. Ou ela iria se casar, ia ficar submetida ao domínio do marido, ou ela iria para um convento e iria se tornar freira, né? E esse caminho de se tornar freira, quer dizer, o caminho da solteirice, vamos dizer, não era um caminho muito viável, né, nesse momento. Então, as mulheres que gostariam de se dedicar à leitura, à escrita, aos estudos de uma maneira geral, ao letramento, né, normalmente elas procuravam esse caminho da religiosidade. Enfim, voltando a Jacqueline Pascal, então, ela foi uma das mulheres que começou a organizar essa educação feminina, e ela escreveu um texto que se chama Règlement pour les enfants de Port Royal, que é regras ou regulamento, né, da educação das meninas de Port Royal, onde ela dizia cada uma das etapas da educação feminina, né, o que as meninas deveriam aprender, quantas horas as meninas deveriam ler, quantas horas elas deveriam escrever, etc., né? Então, vejam, para uma menina daquela época, ter 2 horas do dia dedicada especialmente para a leitura e depois 2 horas do dia especialmente dedicada para a escrita, era uma grande revolução, né? Era uma grande conquista, porque elas de fato poderiam aprender a desenvolver essas habilidades. Outra coisa muito interessante desenvolvida em Port Royal foi a questão da autonomia do pensamento, né, da capacidade crítica, que era também uma perspectiva educacional bastante revolucionária para a época. É uma perspectiva jansenista, né, diferente da perspectiva dos jesuítas, que eram vistos assim. Os jesuítas e os jansenistas são rivais nesse momento, né, são 2 ordens católicas rivais. E então os jansenistas diziam que os jesuítas eram um tanto quanto autoritários e que, na verdade, era necessário que as pessoas tivessem liberdade de pensamento, capacidade crítica e tudo mais. E as religiosas de Port Royal, elas eram jansenistas e elas acreditavam nessa liberdade de pensamento e nessa capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico também para as mulheres, né? E aí elas começaram a desenvolver metodologias, técnicas de educação para as meninas nesse sentido. Como, por exemplo, a educação por pares, né? Quem é do campo da educação aqui deve saber que hoje em dia se fala muito dessa questão das metodologias ativas e da educação por pares.
da sala de aula invertida, uma série de métodos e técnicas hoje discutidos em educação. E lá no século XVII, então, essas questões já eram colocadas por essas religiosas que queriam que as mulheres alcançassem a autonomia intelectual. Então, a Jacqueline Pascal, ela foi uma grande promotora desse tipo de educação, e ela acabou falecendo numa situação bastante conturbada, que foi a perseguição dessas religiosas pela monarquia francesa, né, pelo monarca, pelo rei Luís XIV, que queria submeter essas religiosas ao seu poder, à sua autoridade real. E elas não queriam se submeter, porque, na verdade, elas eram promotoras da educação feminina e eram também críticas ao poder absoluto do rei. Enfim, eu não posso adentrar muito nessa situação das religiosas de Port-Royal, porque ela é muito complexa e demandaria um tempo extra aqui para nós, né? Mas o que interessa saber aqui é que, na verdade, essas mulheres de Port-Royal, elas tinham essa perspectiva diferenciada, né, no contexto da época, e que elas foram extremamente perseguidas pela monarquia, que acabou, então, destruindo completamente o monastério de Port-Royal, não deixou pedra sobre pedra, né, destruiu, de fato, fisicamente o monastério. E essas religiosas, então, foram dispersadas, né, em outros locais, em outros conventos, foram submetidas aí ao poder e à autoridade de bispos e cardeais e tal. A Jacqueline Pascal, ela acabou falecendo dentro desse contexto, ela não desejou se submeter, né? Bom, há autores e autoras que a tratam como uma espécie de mártir, né? Porque não se sabe exatamente o motivo da sua morte. Bem, então, caminhando aqui mais em direção à questão dos salões literários, que é o outro espaço de sociabilidade que eu abordo na minha pesquisa, vejam, os conventos femininos, né, os monastérios femininos e os salões literários, embora pareçam espaços muito distantes um do outro, né, um é um local de reclusão das mulheres e outro é um local de aproximação das mulheres do espaço público, dos homens e tudo mais, embora eles pareçam bastante distantes, eles não são assim tão distantes, porque, em primeiro lugar, a vida religiosa tinha um papel absolutamente importante na vida da aristocracia naquele momento, né? Então, as pessoas, elas costumavam, as mulheres, aristocratas e homens também, costumavam ir até os monastérios, passar tempos, quando estavam se sentindo assim, com algum tipo de conflito, ou de situação até mesmo familiar, ou marital, por exemplo, poderiam ir a um monastério, a um convento e passar lá alguns meses da sua vida e depois sair. Enfim, algumas situações em que as mulheres desejam passar períodos em conventos, estudando, se dedicando aí à escrita, à leitura, e depois retornar para o mundo, né? Retornar para a vida pública, elas poderiam. E uma outra questão que liga os monastérios dos salões é que essas meninas que começaram a ser educadas nessas escolas femininas dentro dos monastérios, elas se tornaram depois aquelas mulheres que iriam abrir os primeiros salões literários, né? Quer dizer, as mulheres de letras, as mulheres eruditas, as filósofas, que depois apareceram na cena literária francesa, foram aquelas que tinham sido, de alguma maneira, educadas por essas religiosas sobre as quais eu estava falando antes. Então, do que se trata exatamente os salões literários, né? Pode ser que muita gente aqui não tenha familiaridade assim, com esse espaço, né? Chamado de uma parte da República das Letras, né, francesa. Os salões literários aconteciam
dentro de casas das mulheres aristocratas, né, das nobres, dessas mulheres letradas, né, que abriam suas portas aí para receber homens de letras, né, enfim, filósofos, escritores, literatos da época, homens e mulheres, né? O salão ele tem essa característica fundamental, que é de serem espaços mistos, né? Um espaço de sociabilidade mista, né? Onde se encontram homens e mulheres. Então elas abrem essas portas para reuniões, que normalmente são reuniões semanais, né? Que acontecem sempre num dia da semana, num dia específico da semana. Por exemplo, o salão da Madeleine de Scudéry, que é uma das mulheres que eu pesquiso, acontecia sempre aos sábados, né? Então, ali se encontravam essas pessoas de letras todos os sábados para passar a tarde conversando sobre literatura, sobre poesia, né? Sobre filosofia. É importante dizer que os salões literários eles têm essa característica de ser um espaço promovido pelas mulheres. Tem autoras que enfatizam muito essa questão do salão literário ser uma criação feminina. A Anne Duggan, por exemplo, a Faye Beasley, a Erica Harf, elas são autoras que enfatizam essa característica do salão ter sido uma criação das mulheres para fugir a dois espaços que eram espaços mais restritos, né? ou em que se exercia a autoridade e a hierarquia de uma maneira mais forte, que era a corte, né? A corte do rei, e as academias. Então, a corte era um espaço muito controlado pelo rei, pela família real, né, onde não havia muita liberdade de pensamento, embora pudesse haver alguns debates, conversações e tal. A corte é normalmente um espaço de muita vigilância, né, de muito controle, e um controle direto da monarquia. As academias, elas são espaços de letramento, né, espaços de pessoas letradas, que não tem um certo controle monárquico, porque as academias elas começam a aparecer como espaços privados de disseminação do conhecimento, mas elas, a partir de um determinado momento, no século XVII, começam a ser controladas pelo Estado, começam a se tornar estatais, né? Começam a se tornar academias que representam o Estado, representam a monarquia. E nas academias, as mulheres não entravam, né? Lá no princípio, acho que tem uma notícia de uma mulher que fez parte da Academia de Artes e de Música, Academia Francesa de Artes e de Música, mas é uma mulher que participou de uma academia uma vez, e é isso, né? As mulheres não eram convidadas a adentrarem nesse espaço, porque era um espaço de autoridade, de poder, e da produção do conhecimento naquele momento. Então, os salões, eles aparecem aí nesse contexto em que há a corte e que há as academias, e esses salões são espaços alternativos, então, onde as pessoas podem se encontrar, especialmente as mulheres, e ter uma aproximação dos homens, né, dos homens eruditos. Essa aproximação em relação aos homens é extremamente importante para as mulheres de letras da época, né? Porque, embora elas tenham começado a ser educadas, há sempre um desnível aí na questão da educação, né, de homens e mulheres. E nem sempre, embora eu tenha dito que as mulheres, aquelas que foram educadas nos monastérios, são as que abrem os salões posteriormente, nem todas as aristocratas que adentram aos salões realmente foram educadas nos monastérios, né? E nem todo monastério era igual a Port-Royal, né? Então, havia ainda uma defasagem importante entre a educação feminina e masculina. E a porcentagem de mulheres que era de fato educada nos monastérios ainda era muito pequena se comparada com a dos homens.
Então, essa aproximação que se dá no salão literário, quer dizer, a oportunidade que as mulheres têm de ter um momento nas suas vidas, de debater, de discutir de igual para igual com os homens, dentro dos salões literários, é uma grande revolução, na verdade, dentro desse contexto do século XVII, né? Porque não havia muito outras oportunidades em que as mulheres pudessem conversar com os homens de igual para igual, né? Havia ali no salão um sistema que era um sistema de sociabilidades que era igualitário, no sentido de que os homens eles não tinham nenhuma prerrogativa de superioridade ou de dominação dentro do espaço do salão, né? Eles estavam colocados ali de igual para igual com as mulheres e poderiam discutir as questões filosóficas, artísticas, intelectuais de uma maneira geral, especialmente sobre literatura, de igual para igual com as mulheres. Então as mulheres tinham essa oportunidade, né? E foi dentro dos salões literários que começaram a se desenvolver as amizades, né? As amizades entre homens e mulheres de letras. O tema da amizade é um tema extremamente importante para a minha pesquisa, né? Porque uma das conclusões do meu trabalho é de que a amizade, essas relações amistosas, né, com os homens, que são promovidas dentro dos salões literários, elas permitiram que as mulheres desenvolvessem a habilidade escrita e a possibilidade de publicação das suas obras. Então, as escritoras francesas desse período, como é que elas conseguem escrever, desenvolver obras literárias e publicar as suas obras literárias? É através dessa relação com os homens de letra, dessas relações de amizade, e da intermediação que os homens de letras fazem com os editores, com os livreiros, né? Porque uma mulher aristocrata daquele período, é claro que ela não tem a mesma possibilidade que um homem de sair à rua e conversar com um editor, com um livreiro e negociar a publicação de uma obra, né? Então elas precisam que os homens façam isso em seu nome, né? Esses amigos. E além de negociar a publicação das obras por elas, eles também faziam toda uma parte que era a parte da correção da obra, né, de construção da gramática, da sintaxe. Eles foram aí, esses filósofos, enfim, escritores, ajudando essas mulheres a construir um texto literário que fosse aceitável para a época, né? E que esses homens tinham aí aprendido a escrever e as mulheres não. Então, há casos assim, bastante exemplares dessas situações de amizade, como é o caso da Madame de Lafayette e Gilles Ménage, né, que era um erudito filósofo, um abade da época, que foi preceptor da Madame de Lafayette. E aí ele a ajuda a escrever os primeiros romances, corrigindo, reescrevendo junto com ela, né? Adaptando aí as obras que ela estava escrevendo naquele momento. Também o Gilles Ménage era, na verdade, um grande amigo, no sentido de que ele também fazia com que as obras literárias de outros autores chegassem às mãos da Madame de Lafayette, né? Ele corrigia, inclusive, as cartas que ela escrevia para ele, né? E assim ela foi desenvolvendo uma capacidade de escrita superior a outras mulheres do período. Para quem não conhece, a Madame de Lafayette, ela tem um livro que é considerado um dos marcos da literatura universal, que chama La Princesse de Clèves, a Princesa de Clèves, em que ela discute a questão, especialmente a questão do casamento naquele momento, né? Mas eu já vou adentrar um pouquinho mais a respeito do casamento. Gostaria de fazer uma citação da Madame de Lafayette em carta a Gilles Ménage, que eu acho bastante significativa. Então, em 18 de setembro de 1653,
ela escreve assim a ele, né? Conte-me se eu faço muitos erros nas minhas cartas, a fim de que eu tome cuidado com eles. Então aqui ela está pedindo para que ele a corrija, né? Depois ela diz, em 24 de setembro de 1655, você me promete muitas coisas. Me promete Clélie é um livro importante da época, sobre o qual já vou comentar, as obras de Sarrazin e o livro de Monsieur Costard. Eu vos peço, diga-me em quanto tempo eu poderei ter tudo isso, a fim que a minha impaciência tenha um termo onde ela possa parar. Então aqui a gente percebe que as obras, né, literárias da época chegavam às mãos de Madame de Lafayette através de Gilles Ménage, que era um desses homens humanistas que acreditava nas capacidades intelectuais femininas. E essas amizades, então, elas vão desenvolvendo uma perspectiva da relação entre homens e mulheres, que é uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva mais igualitária, baseada num sentimento que na época é chamado de amor galante. Então, isso é bastante interessante de pensar essa disseminação do amor galante na República das Letras, porque ele é a grande base de sustentação para essas relações mais igualitárias entre homens e mulheres, e ele permitiu que essas mulheres disseminassem uma nova maneira de pensar aí as relações de gênero. Então, o que era o amor galante, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o amor, naquele contexto, não tinha a mesma... O amor não era pensado da mesma maneira como é pensado hoje em dia para nós, né? O amor era visto, só o amor, não o amor galante, né? O amor em si, ele era visto de forma bastante negativa e associada com a ideia de paixão, né? Com a ideia de um descontrole emocional, de um desvirtuamento do espírito, né? de um desequilíbrio emocional. E o amor, então, ele não era nem mesmo não existia dentro do casamento, não se esperava que ele existisse dentro do casamento, e nem era desejado que esse sentimento existisse, né? Porque ele expressava esse descontrole das emoções. Já o amor galante, que foi, vamos dizer, criado nesse contexto dos salões, das amizades entre homens e mulheres, é um amor que está muito conectado com a ideia das relações de amizade, do que significava a amizade naquele contexto. Então, o amor galante, ele significava exatamente o quê? Não era uma relação carnal, né, entre homens e mulheres, não pressupunha uma relação carnal, embora até pudesse haver, mas não era isso que era esperado. Se esperava que a pessoa que tivesse esse amor galante fosse a pessoa que respeitasse o outro, né? Tivesse admiração, consideração pelo outro. Numa situação de uma troca afetiva igualitária. Então, é como se você estivesse numa relação de amizade sem esperar muitas coisas em troca, né? Mas pelo simples fato de desfrutar daquela relação de uma maneira prazerosa, tendo respeito, admiração, estima pela outra pessoa, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Então, a galanteria naquele momento não é exatamente não é uma situação de sedução, né, e de conquista. É uma situação de troca afetiva, de troca igualitária, que pressupõe também uma troca intelectual. Isso é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, essa questão da afetividade entre homens e mulheres, naquele contexto, ela foi desenvolvida dentro da República das Letras por pessoas que valorizavam muito a produção do conhecimento e o letramento, enfim, né? As questões intelectuais. Então, fazer uma troca afetiva entre um homem e uma mulher naquela situação era também realizar uma troca intelectual, no sentido de que, por exemplo, nesse caso da Madame de Lafayette com Gilles Ménage, eles se trocavam correspondências, né, cartas,
onde ele a corrigia do ponto de vista da gramática, né? Como eu acabei de citar aqui, enviava livros para ela, ela também, né, enviava livros para ele e tal, mas também é uma situação de muita afetividade, de muita admiração, né? Então ela diz assim, por exemplo, em uma das cartas, né? Essa carta que eu acho bastante bonita. Ela diz assim: eu recebi aqui 2 cartas suas, uma escrita com uma seriedade e com uma formalidade que me faziam desconhecer completamente Monsieur Ménage. Mas a outra me fez encontrá-lo como estou acostumada a vê-lo. Quer dizer, sem todas as cerimônias de uma carta formal. E como o melhor dos meus amigos. Tudo que me desgosta nessa segunda carta é que você me promete, ao final, me escrever cuidadosamente. E você descumpriu essa promessa. Eu acredito, no entanto, que você não deixará de fazê-lo. Quer dizer, de escrever para ela, né? Ainda que não me prometa. Não examinemos quais razões impediram você de ter notícias minhas e eu as suas. Peçamos perdão um ao outro, como na Grande Barbe, que era um jogo da época, e fiquemos amigos como anteriormente. Enfim, aqui nessa correspondência, ela está cobrando, né, a falta de atenção que esse amigo dá a ela, né, dizendo que você não tem me escrito, eu gostaria que você me escrevesse, você foi muito formal em uma última carta, eu não estou acostumada a vê-lo dessa forma, de maneira tão formal, você é um dos meus grandes amigos e tudo mais, né? Então, esse desenvolvimento dessa afetividade é uma coisa que perpassa a questão do desenvolvimento da escrita das mulheres nesse momento. É claro que as mulheres não são só receptoras, né, das informações da erudição dos homens, né? Elas também os ajudam muito a desenvolver a sua própria literatura. Então, nesse contexto, as mulheres se tornaram grandes críticas literárias e contribuíram também para que muitos da literatura produzida por homens naquele momento fosse transformada, modificada, né? Elas eram críticas literárias, vamos dizer assim, muitas vezes ferozes, né? A Madame de Lafayette é conhecida por ser uma pessoa que não tinha pudores em fazer críticas, né, à literatura escrita por homens, e essas críticas muitas vezes eram colocadas nos salões literários, né, na hora da conversação. Então, esse papel que as mulheres tiveram dentro dos salões literários era bem visto por grande parte dos homens de letras da época, que acreditavam, que gostavam dessa participação feminina, e que tinham, né, nessas relações de amizades com mulheres também uma parte importante das suas vidas. E, por outro lado, houve, claro, uma reação contrária, né, a esse grande movimento de mulheres letradas que se chamou, no século XVII, de movimento das preciosas. Essas mulheres sábias, elas começaram a ser chamadas dessa forma, né, as preciosas. Na época não era um vocabulário negativo, né, não tinha um sentido pejorativo. Depois, com o tempo, foi ganhando um sentido bastante pejorativo, justamente por essa reação contrária de uma parte dos homens da República das Letras, que começaram a desgostar do fato das mulheres terem esse papel preponderante dentro dos salões literários, porque eram elas que organizavam os encontros, eram elas que escolhiam o tema que ia ser debatido, eram elas que davam o tom da conversa, né, dentro do salão literário. E muitos homens não gostavam de se submeter a essa autoridade feminina, porque, na verdade, elas começaram a ter um papel muito importante. E os escritores da época, eles começaram a ficar dependentes
da aprovação dessas mulheres de letras, porque os salões se disseminaram pela França, e um escritor, para se tornar conhecido e para poder publicar suas obras, ele necessariamente tinha que participar desses salões, porque aqui a gente está num contexto que, claro, não há um número de impressões, o público comum, vamos dizer assim, não é tão amplo como hoje em dia, né? É um público restrito. Então, há todo um sistema de publicações de obras e de aprovação dentro da República das Letras que começa a passar por esse crivo das mulheres dentro dos salões literários, né? E muitos homens não gostam dessa autoridade feminina. E aí eles começam a falar muito mal dessas mulheres, né? Começam a dizer que elas são autoritárias, que elas são despóticas, que elas são tiranas, que elas estão num lugar onde não deveriam, né? Que é o da produção do conhecimento. E é claro que isso gera um conflito muito intenso, né, no século XVII. E muitos homens também começam a dizer que essas mulheres elas estão feminizando a cultura, né? Em que sentido feminizando a cultura? Porque elas começam a transformar todo o vocabulário da literatura da época, a falar em um vocabulário galante, que era considerado galante, que pressupunha todas aquelas características que eu falei antes, né? Respeito, consideração, estima, um vocabulário que pressupunha sensibilidade e ternura. Essas palavras são muito próprias de uma autora que eu também estudo, que é a Madeleine de Scudéry, que falava muito dessa necessidade de se incluir um vocabulário e temas que fossem sensíveis, né, da sensibilidade, da ternura, inclusive falando a respeito da situação dos casamentos naquele momento, né, que era necessário desenvolver todos esses sentimentos de afetividade também entre homens e mulheres dentro do casamento. E a Madeleine de Scudéry, ela colocava então essas questões dentro dos romances que ela escrevia, que eram romances muito populares na época, né? Claro, dentro de um sentido de popularidade que a gente pode pensar aí para o século XVII, em que, é claro, a maior parte da população não é alfabetizada, né? Então, quem é esse público leitor do século XVII, né? São pessoas que vivem nas cidades, que tiveram acesso a algum tipo de escola, de alfabetização e tal, de letramento. A população camponesa, na sua maior parte, não é alfabetizada. Mas então os livros da Madeleine de Scudéry, especialmente Clélie, que é aquele que é citado pela Madame de Lafayette, e o Artamene, o Le Grand Cyrus, falam de situações amorosas entre homens e mulheres, e homens que então tratam essas mulheres com delicadeza. São grandes heróis construídos aí dentro dos romances da Madeleine de Scudéry, que são heróis sensíveis, delicados, ternos, que tratam as mulheres com respeito, estima e consideração. Então, isso tudo foi considerado por muitos homens como uma feminização da cultura e um grande perigo para a decadência da cultura francesa, da civilização francesa, né? Então, aqui, na verdade, já encaminhando um pouco para a conclusão da minha fala, também para deixar um tempo suficiente para o debate, eu queria dizer assim que houve todo um momento muito favorável, né, à educação feminina, ao letramento feminino e à possibilidade das mulheres se tornarem escritoras, como a Madame de Lafayette, a Madeleine de Scudéry e a Jacqueline Pascal, que foram as 3 escritoras que eu estudei de maneira mais aprofundada, mas claro que elas não são as únicas mulheres nesse contexto, né? Não são as únicas escritoras, há muitas escritoras e há muitas mulheres de letras nesse contexto, em que começam a problematizar as relações de gênero daquele momento. E começam a colocar essa problematização especialmente nos romances, né? O romance
surgiu como gênero literário naquela época, a partir dessa perspectiva feminina de discussão a respeito das relações interpessoais entre homens e mulheres. Há algumas autoras que defendem isso com muita veemência, né? De que o surgimento do romance está diretamente relacionado com as questões de gênero da época. Uma das autoras é a Joan de Jean. É claro que essa é uma questão muito complexa e muito discutida pela historiografia e também pela crítica literária, obviamente, né? Mas o fato é que muitas mulheres começaram a escrever romances e a publicar suas obras. E nessas obras elas contestavam uma relação violenta com os homens, né? Uma relação de violência, porque evidentemente o casamento era uma situação em que a mulher ficava absolutamente vulnerável ao poder, à dominação do marido. Claro que hoje em dia a gente discute essas questões com muita seriedade, mas se vocês forem pensar lá no século XVII, não havia qualquer tipo de proteção ao corpo feminino ou coisas desse tipo, né? Então, as escritoras, elas tomam a palavra, começam a exercer esse poder da palavra escrita e a disseminar essas ideias, né? Da sensibilidade, da delicadeza, do amor galante, da ternura, né? Nas relações entre homens e mulheres, que eram coisas que elas experimentavam dentro dos salões literários, na realidade, quer dizer, na prática, né? Elas já vinham experimentando esse tipo de relação mais igualitária com esses amigos dentro dos salões. Então, a minha principal hipótese, quando eu comecei meu trabalho de pesquisa, era justamente mostrar que havia uma relação entre o que as mulheres escreviam nos seus romances da época, né, e justamente o que elas vivenciavam nessas relações de amizade dentro dos salões literários. E o século XVIII, só para não deixar de comentar, ele apresenta, no desenvolvimento de tudo isso, como uma consequência de tudo isso, ele apresenta uma espécie de retração, né? O século XVII há uma grande explosão aí da escrita de autoria feminina, né? E um papel muito importante das mulheres dentro dos salões literários. E no século XVIII há uma espécie de retrocesso, não que as mulheres não tenham sido escritoras, não tenham sido grandes combativas, né? Especialmente do pensamento misógino dentro do iluminismo. Mas dentro dos salões literários, o papel dessas mulheres ele vai diminuindo no século XVIII. Especialmente porque os debates que eram anteriormente literários passam a ser mais políticos no século XVIII, mais de crítica ao sistema monárquico, e quando o debate adentra o campo da política, aqui lembrando da fala da Vilma aqui no início do nosso encontro, quando esse debate adentra o campo da política, tudo se torna bem mais difícil para essas mulheres de letras. Para elas eram melhor recebidas dentro dos debates literários do que dos debates políticos. E elas se tornam muito mais salonières, que eram as anfitriãs dos encontros, do que de fato pessoas que vão debater de igual para igual com os homens, como eram no século XVII, né? Um outro fator também que é importante nessa espécie de retração aí, ou de retrocesso é o avanço do pensamento científico, né, no século XVIII. O pensamento científico foi muito danoso para as mulheres, porque eles começaram a pensar os gêneros a partir da perspectiva biológica, né, da diferença biológica, que era uma ideia que não existia lá no século XVII. Né? Vejam, na Idade Média as mulheres eram pensadas como as representantes do mal, mas não porque tinham corpos frágeis, nem nada disso, né? Essa ideia do corpo frágil feminino, do corpo biologicamente inferior feminino, é uma construção da ciência, especialmente no século XVIII.
E isso foi muito desfavorável, né? Porque a inferioridade feminina começou a ser comprovada, né, entre aspas, por essa nova ciência moderna. E aí os homens começaram, alguns homens, né, de letras começaram a acreditar que as mulheres eram intelectualmente inferiores por causa da sua biologia. Então, eu vou acho que encerrar por aqui, né? Concluir assim, e aí a gente abre o espaço para debate. Muito obrigada pela atenção. Para a gente poder organizar um pouquinho mais essa parte de debates e como a gente não tem cabo suficiente para passar para cá, eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, se encaminhar aqui para frente do palco, pegar o microfone aqui e fazer a pergunta aqui na frente. Pode ser? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, Beatriz, eu sei que a gente estava te pressionando no final, mas eu só queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da relação das mulheres com a ciência, né? Porque é paradoxal. Assim, quer dizer, eu entendo que é contraditório isso, o que a ciência representa, em que sentido que pode, em algum momento, significar, quebrar certos tabus, ou talvez elementos da filosofia iluminista que precisavam ser revisados, e que em medida que realmente... Como que eram essas contradições? Respondo uma a uma, né? A pessoa está. Bom, de fato, Miriam, obrigada pela sua questão. De fato, é uma situação bastante paradoxal, como você falou, e contraditória, né? Porque, veja, o movimento iluminista, ele coloca em pauta o debate a respeito da questão da igualdade, né? e da liberdade. Só que os iluministas, os filósofos iluministas, a maior parte deles estava pensando na questão da igualdade, relacionando a diferença entre a burguesia e a aristocracia, né? Quer dizer, colocar em patamares igualitários a burguesia e a aristocracia, ou seja, os homens brancos, né? Os homens do sexo masculino e brancos. E não estavam pensando em ampliar esse debate para as mulheres e nem para as pessoas negras. Então, no contexto do iluminismo, há muitas mulheres que estão inseridas, né, no movimento intelectual que é o iluminismo, que são mulheres que participam de debates, que são, inclusive, companheiras, né, de filósofos como Voltaire, Rousseau, dentre tantos outros, e que acreditam nos mesmos preceitos do iluminismo, inclusive acreditam na prerrogativa da razão, né? e na ciência, e na verdade produzida pelo conhecimento científico. Então, as mulheres, é paradoxal nesse sentido, de que, me parece, né, as mulheres elas também são promotoras do pensamento racional, do pensamento que leva à ideia de progresso, de evolução, e do desenvolvimento da ciência. As mulheres também participaram, né, como promotoras desse tipo de perspectiva sobre a vida, sobre o mundo e tal, né? E elas, inclusive, são muito importantes. Mas quando adentra na discussão das diferenças de gênero, aí a situação se complica, porque essa era a mesma ciência que determinava que o sexo feminino era um sexo diferente do masculino e inferior, né? O Thomas Laqueur, né, que trabalha esse tema.
Talvez seja interessante explicar que essa diferença entre os sexos, antes do século XVIII, ela não existia, né? Antes do século XVIII se pensava que o sexo biológico era um sexo único, que as mulheres e os homens tinham o mesmo sexo, e que as mulheres eram uma espécie de seres que tinham tido um problema na formação, né? Quando elas tinham sido geradas, elas tinham tido menos calor do que os homens no momento da geração. E aí, por isso, elas tinham ficado com esse defeito, que o sexo feminino era uma espécie de defeito em relação ao sexo masculino. Era como se as mulheres tivessem o sexo masculino, só que defeituoso. Isso era o que se pensava até o século XVIII. Quando chega no século XVIII, começam as dissecações de cadáveres e o desenvolvimento do conhecimento da anatomia. E aí os médicos, cientistas e tal da época começam a concluir que existem sim dois sexos diferentes, né? E que o sexo feminino é diferente do sexo masculino, mas ele é um sexo mais frágil, né? E isso torna as mulheres inferiores. Então, a ciência ela acabou promovendo que isso vai ter um grande impacto, esse pensamento do sexo frágil das mulheres vai ter um grande impacto nas relações sociais, né, nas relações de gênero no século XIX, principalmente. Aí começa toda a ideia, né, de que as mulheres são próprias para o espaço privado, para o cuidado dos filhos e tudo mais. Mas voltando à tua questão e também tentando não me alongar muito, as mulheres participaram sim desse desenvolvimento do pensamento científico e especialmente dialogaram com os filósofos, com os homens no século XVIII, a respeito do conceito de igualdade, né? E do conceito de pessoa humana, né? De uma humanidade que pudesse ser universalizada, né? As mulheres participam diretamente dessa ideia, especialmente contestando as contradições do pensamento iluminista, que não queria expandir a ideia de igualdade também para as mulheres. Só para lembrar vocês que, se vocês quiserem vir fazer pergunta, venham para cá. Aqui tem lugares, tem cadeira livre e tem o sofá, vocês não precisam ficar de pé esperando, tá? Aquela coisa para mim, gente. Beatriz, diante do que você estava falando em relação ao século XVII e esses salões literários, a participação de homens e mulheres, eu fiquei curiosa para saber quem eram essas mulheres, porque você tem aí um padrão de comportamento, um padrão moral no século XVII, que uma mulher casada vai ao salão. Eu fiquei curiosa de saber sobre isso. Como é que essa mulher entra no salão misto, em pleno século XVII, apesar dela ser aristocrata, burguesa, e convive nesse amor galante que você comentou, e como ela retorna para casa? Isso me chamou bastante atenção, é uma curiosidade. Obrigada. Obrigada a você. Então, essa curiosidade é extremamente pertinente. Na verdade, como é que elas voltam para casa? Na verdade, elas estão em casa, porque o salão acontece dentro das casas dessas mulheres. Elas estão dentro das suas próprias casas. E isso é uma característica que favorece essas mulheres aristocratas para que elas possam receber em casa os homens de letras, né? Os filósofos da época. Então elas não precisam sair na rua, né? Elas não precisam sair de casa. Isso é uma coisa interessante porque isso também é uma diferença entre o século XVII e XVIII. Porque no século XVIII se disseminam os cafés, né? Como espaço de debates literários, filosóficos e políticos. E quando a discussão, né, o debate, migra dos salões para os cafés, que acontecem no espaço público, aí se torna muito mais difícil para as mulheres participarem dessas discussões, justamente por o café estar no espaço externo, né?
Agora, não é só isso também, né? É claro que essas mulheres que eram salonières, que eram casadas, a Madeleine de Scudéry nunca foi casada, né? É uma das solteironas convictas da época. Pouquíssimas mulheres, né, foram solteiras como foi a Madeleine de Scudéry. E também foi uma mulher que viveu da sua própria pena, né? Quer dizer, ela viveu da venda dos seus livros. Mas ela é um caso realmente à parte. As mulheres, no geral, essas aristocratas que eram anfitriãs dos salões literários, elas eram casadas. E como é que acontecia isso? Porque esses maridos, eles normalmente eram pessoas mais abertas, mais tolerantes. Muitas vezes eles próprios eram homens de letras, né? Ou não se importavam, né, que essas mulheres tivessem essas atitudes. O caso do Conde de Lafayette, né, que é o marido da Madame de Lafayette, ele é um homem que é totalmente alheio à vida dela, né? Ele vive nos seus campos lá, cuidando da administração da sua produção no campo, e ela vive na cidade de Paris, e eles tinham uma diferença de idade bem significativa, se eu não me engano, mais de 20 anos de diferença. Bom, enfim, se especula muito a respeito desse casamento, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas o fato é que eles não tinham uma relação assim próxima, né? E eles viviam nos campos e ela vivia na cidade, e lá ela recebia os seus amigos nos salões e tal, né? E ele aparentemente não se importava, assim como tantos outros. Então era necessário também ter um marido que tivesse, né, essa atitude um tanto quanto tolerante. Acho que seria isso. Beatriz, obrigada. E as outras mulheres, ou seja, o seu recorte é das mulheres da aristocracia, e as mulheres que estão no caminho e também vão construir a revolução, né? Veja, eu me dedico especialmente ao estudo dessas mulheres aristocratas, que são as mulheres que têm acesso, como eu falei antes, à palavra escrita, né? Porque eu estudo especialmente fontes do século XVII, que são fontes escritas. Eu estudo as correspondências, né? Os tratados literários, os romances e tal. É muito difícil, esse é um dos problemas do trabalho do historiador, né? É muito difícil saber sobre as mulheres comuns, ou seja, sobre as burguesas, sobre as camponesas, justamente porque não há muitas formas de registro a respeito dessas outras mulheres. Porque as mulheres da aristocracia, elas falaram sobre elas próprias, né? Elas registraram sobre as suas vidas e deixaram, muitas vezes, inclusive, memórias, né? O gênero literário, memórias, né? Muitas vezes elas nem são escritoras, não publicam romances, nem poesia, nem nada disso, essas aristocratas, mas elas escrevem como se fossem diários, né? Que na época eram chamados de memórias. E essas memórias, então, foram preservadas. Ou a correspondência, né, que elas trocaram até mesmo entre elas próprias, né? A correspondência entre as mulheres de letras e entre homens e mulheres de letras. Agora, as mulheres camponesas e muitas das burguesas não deixaram esse tipo de registro, né? Então, a gente não... há uma dificuldade da historiografia de conhecer mais profundamente a perspectiva dessas mulheres populares, né? Das mulheres comuns. Agora, você comentou a respeito do contexto da Revolução. Eu não estudo assim, especificamente o tema das mulheres na Revolução Francesa, mas sabe-se, né, isso muitos historiadores já discutiram, já estudaram, de que as mulheres participaram diretamente do processo revolucionário francês, né? E que elas foram às ruas e muitas vezes são tidas como sujeitos que foram
tão violentos, né, ou participaram de maneira tão violenta ou tão importante quanto os homens no contexto revolucionário, talvez até mais que os homens. E só que elas, enfim, a principal nome da perspectiva burguesa desse período é Olympe de Gouges, né, que escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contestação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque se elas estão no campo de batalha, vamos dizer assim, da revolução, né, se elas tomam a frente do processo revolucionário, por outro lado, na perspectiva do exercício do poder político, elas são muitas, ali no contexto revolucionário, colocadas de lado, né? Os jacobinos e os girondinos, enfim, que tomam o poder naquele momento da revolução, eles não admitem essa construção da igualdade entre os gêneros, né? E a Olympe de Gouges, especialmente, vai escrever contestando essa situação. E lá da Inglaterra, depois a Mary Wollstonecraft, né, que talvez vocês conheçam, que escreveu Reivindicação dos Direitos da Mulher, também vai contestar essa mesma situação. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer pela palestra extremamente agradável. Eu fiquei com uma curiosidade, em especial quando uma palestra justamente é agradável e suscita interrogações. Muitas vezes vamos questionar aspectos que ultrapassam as fontes do historiador ou da historiadora, né? Mas em sua fala eu ainda fiquei com curiosidade de conhecer um pouco mais da ação da monarquia contra os salões literários. Porque se é fato que as pautas políticas vão se avolumar, né, a discussão do século XVIII, mas me parece que a própria perseguição monárquica a esses salões já era também, tinha seus aspectos políticos, me parece, não sei se estou enganada, em especial porque a própria ideia da luta política pela liberdade era uma pauta do século XVII já. Então eu fiquei muito curiosa para compreender um pouco mais esse contexto da perseguição monárquica. Obrigada. Justamente, muito interessante a tua questão e extremamente relevante. Justamente, a monarquia, a monarquia francesa, em especial, no século XVIII, ela vai começar a perseguir os participantes desses salões literários. O interessante de pensar é que a monarquia ela nunca conseguiu, de fato, proibir a realização dos salões, né? Porque a relação entre a monarquia, né, o Estado, e a aristocracia é uma relação muito complexa, é uma relação de interdependência. O monarca, no caso, ele não poderia perseguir e prender a aristocracia que lhe dava sustentação no poder, né? Porque a aristocracia é a base de sustentação da monarquia. Por outro lado, é na aristocracia também que vem algumas das principais críticas ao próprio sistema monárquico, porque existiram muitos aristocratas da época que não se adequavam ao sistema de corte, que não se adequavam ao sistema hierárquico da corte, né? E que eram extremamente críticos à autoridade absoluta do rei. Né, a esse desenvolvimento da centralização do poder político todo nas mãos de um único rei. Então, essas críticas, elas vêm de dentro da própria aristocracia. Só que os monarcas, eles não podem perseguir, é muito difícil perseguir os próprios aristocratas. É claro que há perseguição, mas proibir os salões é muito complicado, é muito difícil, justamente porque eles existem dentro, né, das casas dos aristocratas. Então, é claro que existiram situações de violência, mas é complicado também para o rei invadir uma casa de um aristocrata, né, prender pessoas que estão participando daquela situação. E depois que esses debates políticos que aconteciam dentro dos salões, muitas vezes eles eram camuflados, né? Os salões tinham essa cara de debate literário.
e não se divulgava exatamente o que ia ser discutido dentro do salão, né? E aí o salão ele poderia enveredar, vamos dizer assim, para uma discussão política, mesmo que o mote central inicial fosse simplesmente literário. Então, quando a monarquia ela se deu conta, né, de que havia muita crítica política dentro dos salões, eu diria assim, já era um pouco tarde, né? Enfim, muitos filósofos, muitos eruditos e mulheres também foram perseguidos nesse contexto, mas não era possível, vamos dizer assim, colocar muitos aristocratas dentro da prisão ou assassinar muitos aristocratas, porque a monarquia ela também dependia desses aristocratas, né? Olá, professora, tudo bem? Sou Gabriela, estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná. Agradeço pela palestra contemplada. Na verdade, eu vim perguntar para a professora, as suas falas, na verdade, me deram a entender que os homens tiveram um papel tão relevante quanto o das mulheres nesses salões, principalmente por essa sua última fala de tolerância dos maridos para a composição delas nas rodas de debate. Então, eu queria saber se a professora teria como pontuar alguma situação de salão auto-organizado, de mulheres como únicas referências eruditas, alguma situação de resistência nesse âmbito, ou se realmente eram só situações de sociabilidade mista, etc. Interessante. Eu acho que os homens, sim, tiveram um papel extremamente relevante, né? E não me vem à mente, assim, nenhuma situação em que as mulheres estivessem sozinhas nesse contexto. Justamente, a minha ênfase é justamente nessa característica mista do espaço e na característica de construção da possibilidade de uma relação que fosse uma relação favorável para ambos os lados, né? Que era desenvolvida através dessa ideia da amizade. E as mulheres, elas, embora elas tenham um pensamento bastante original, criativo, crítico, né, combativo até, em determinadas situações, que embora não fosse um pensamento assim feminista, né, falar em feminismo nesse contexto é bastante anacrônico, mas elas eram pessoas críticas às hierarquias de gênero do período. Então, para mim, o que é interessante realmente é pensar também no papel dos homens, no sentido de que eles também foram pessoas importantes que abriram a possibilidade para as mulheres se colocarem, né? E que acreditaram nelas, que as incentivaram, inclusive, né? Que deram um suporte tanto intelectual quanto afetivo para que elas aparecessem na cena literária. E seria, assim, bastante difícil que houvesse uma situação em que as mulheres estivessem sozinhas, né? A não ser dentro dos monastérios. E aí eu remeto à primeira parte da minha fala, porque dentro dos monastérios femininos eram das poucas situações em que as mulheres exerciam, de fato, sozinhas, posição de autoridade, posição que tinham, né, dentro dos monastérios uma capacidade de organização e de atuação que era bastante afastada da atuação dos homens. Embora elas, dentro dos monastérios, elas estivessem submetidas à hierarquia de gênero imposta pela igreja. Mas o que eu quero dizer é que lá dentro, né, dos monastérios, dos conventos, quem mandava eram elas, né? Eram as religiosas, eram as professoras e tal. Então, talvez seja essa a resposta mais adequada para a tua questão, né? Dentro das instituições religiosas, elas tinham essa atuação mais de uma situação em que as mulheres estão, de fato, mais afastadas dos homens. Acho que seria isso. Bom, gente, eu queria agradecer então a Beatriz pela brilhante exposição, agradecer a presença de todos vocês e todas vocês. Acho que foi uma tarde bem legal, né?
A gente está super feliz, muito feliz de ver tanta gente interessada em feminismo, tanta gente jovem, tanta gente com energia para sair de casa no sábado à tarde. Então eu queria convidar todo mundo a participar da próxima apresentação, que é sábado que vem. A gente ainda não tem certeza do lugar, a gente vai ter que confirmar se a gente vai poder continuar aqui ou se a gente vai para outra sede, mas a gente vai mandar e-mail, então, comunicando, falando para todo mundo. E convidar também quem quiser se associar a nós, quem tiver essa preocupação aí, que as mulheres devem participar da política e participar de um modo feminista, né? Não participar simplesmente porque é mulher, mas participar de um modo ativo, de levar as questões femininas, e não só as questões femininas, mas o ponto de vista feminino, tendo voz, tendo voto, tendo presença na arena pública, na arena política. Então é isso, muito obrigada. Foi uma tarde memorável. Muito obrigada. Tchau. Conhece?